A transformação sempre começa quando a gente entende. Então só tem transformação se tiver entendimento, certo? Se não tiver entendimento, não tem transformação, não tem mudança, não tem nada. E queria que vocês abrissem Romanos, rapidinho, capítulo 12, a gente conhece tanto esse texto. Capítulo 12, verso 2, Romanos 12, 2, glória a Deus. Romanos 12, 2, a gente vai falando e depois a gente vai conversar. A palavra do Senhor diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, todos nós aqui estamos inseridos nesse versículo de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, a nossa vida está passando por esse versículo que eu acabei de ler para vocês. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós aqui, em algum nível, estamos dentro desse versículo. Olha a primeira parte do versículo, quero que vocês leiam de novo. A primeira parte está falando assim, ó: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Essa é a primeira parte. A gente poderia ler assim, ó: e não vos formeis com este mundo. A gente poderia ler assim também: não tenham a forma desse mundo. Nós poderíamos ler também assim, ó: não tenham a aparência desse mundo, não tenham a imagem desse mundo. Então, Paulo está deixando muito claro aqui, esse conformeis tem todos esses sentidos: não ter a aparência do mundo, não ter a formação do mundo, não ter a imagem do mundo, não ter a mente do mundo, não ter a mente mundana. Vocês podem ver que nós estamos vivendo o mundo, tem quase 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, poucos, muito poucos estão vivendo de uma maneira maravilhosa. Poucos. Se a gente for rodar o mundo, a gente vai ver a guerra num lugar, a gente vai ver a fome no outro, a gente vai ver preconceito em outro, a gente vai ver todo lugar que a gente vai. São poucas as pessoas que podem bater no peito e falar assim, ó: eu estou vivendo, eu estou no meu melhor tempo, tudo de bom para mim. Não, de 8 bilhões de pessoas, de 8 bilhões, se a gente pegar, a maioria está sofrendo, a maioria. Então, o mundo é um sofrimento muito grande, mas muito grande, terrível, em todos os sentidos, em todos os aspectos, financeiro. Outros que não estão passando crise financeira, estão passando crise de enfermidades. Outros estão com espírito de suicídio, outros estão com espírito de depressão, outros têm ansiedade. Ou seja, uns estão olhando lá para o passado, a depressão, outros estão olhando lá para frente, a ansiedade. Quase ninguém está bem, quase ninguém. Dificilmente você encontra uma pessoa e ela diz assim: nossa, como que eu estou bem? Difícil você achar uma pessoa assim, quase que impossível, dependendo do circuito que a gente vive. Ninguém está bem, está todo mundo estressado, todo mundo cansado, todo mundo afadigado. Então, se a gente se formar pelo mundo, nós vamos ser igual ao mundo. Por que que esse mundo é desse jeito? Por quê?
Mas se a gente for então assim, a gente está falando do mundo, a gente também está no mundo. E dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja que estão com depressão, tem pessoas dentro da igreja que estão com ansiedade, tem pessoas dentro da igreja que estão doentes, tem pessoas dentro da igreja que estão miseráveis, tem pessoas dentro da igreja que estão cheias de dívidas, tem pessoas dentro da igreja que tem um vazio que ela não sabe de onde vem, tem pessoas dentro da igreja que vocês podem ver, nem no culto consegue vir direito. Não consegue vir, nem no culto a pessoa está tão assim, fraca que nem num culto ela consegue chegar. Então, se a gente for olhar para dentro da igreja também, são poucas as pessoas que podem também falar assim, nossa, eu estou vivendo, meu Deus, como diz aqui o texto, bom, perfeito e agradável. São pouquíssimas pessoas dentro da igreja que podem falar assim, eu estou experimentando a vontade de Deus, estou experimentando Deus, estou muito bem. A maioria dos cristãos estão também perrengados. A maioria das famílias, a gente vê, a maioria das famílias com problemas com os filhos. É filho com um amigo imaginário, é filho vendo demônio em casa, é filho que não quer vir para a igreja, é filho se cortando, é filho ouvindo voz. A gente está vendo isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Os filhos estão lá, os pais estão lá na sala, no celular, e os filhos estão conversando com algum vulto, com algum espírito no quarto. Senhor dos exércitos. Que coisa estranha. Aí a gente vai para o lado dos jovens, a gente vê os jovens hoje, e a gente fala assim, mas somos jovens muito fracos. A gente fica falando assim, as pessoas falam assim, são jovens muito fracos, gente, jovem não aguenta uma brincadeira, jovem tem crise de ansiedade, crise de pânico, crise existencial, tem complexo de inferioridade, tem complexo de incapacidade, tem complexo de feiura. Jovens tudo, tem 16 anos, está tudo capengado, está tudo torto, está com medo da vida, está pensando assim, nossa, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Onde eu vou trabalhar? Como que eu vou ganhar meu dinheiro? Como que eu vou crescer? Como que eu vou ser alguém na vida? Tudo capengado, sem perspectiva, inseguro, pressionado pressionado. Eu vi esses dias, pastor conversando com um jovem, você se sente pressionado com o quê? Com tudo, mas o que te pressiona? Tudo, o quê? Tudo, mas quem que é esse tudo? O que é esse tudo? Você não tem uma casa para morar, você não tem uma cama para dormir, você não tem comida direito, como que é? O que te pressiona? Tudo, e aí o pastor foi, vai, me fala mais, dá um exemplo prático do que é esse tudo. Não, você não entende, tudo me oprime, porque o mundo está assim, né? Os jovens se matando, a gente vai ter isso daqui 10 anos, a maioria dos que são jovens hoje não vão ser mais, nós vamos ver jovens se matando, as pencas, não tem como evitar isso, não tem como, é impossível. E dentro da igreja a gente vê o jovem lutando para sobreviver. Por quê? Aqui que eu quero entrar. Por que isso? Por que essas crises de ansiedade em jovens? Por que essas crises de depressão? Por quê? Se a gente vivesse o básico da palavra, a gente fala assim, nós somos cheios do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos o nome de Jesus, nós temos Deus tem um chamado, uma vocação, um propósito para nós, os anjos acampam ao nosso redor, o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica e nos protege, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Seria suficiente para falar assim, para que eu vou ter ansiedade, se tudo isso está ao meu favor?
Para que eu vou ter depressão se tudo isso me limpa? Mas não é o caso. Não é o caso. Por quê? Porque o mundo é o mundo, veio para detonar nós. E se a gente ter a mente do mundo, pode ser jovem, pode ser senhor, pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser rico, pode ser pobre, o mundo não respeita classe social, cultura, o mundo vem e regaça a pessoa, porque a mente do mundo é fazer escravos. Escravos. Então daí essas crianças estão com a mente do mundo, escravas. Esses jovens com a mente do mundo, escravos. Senhores e senhoras, escravos. Ricos e pobres, escravos. Porque no mundo só existe escravidão. É o Egito, é Faraó. Então, a gente precisa parar de ficar ouvindo a palavra e praticar a palavra, porque senão a gente vai ser um escravo do sistema. Nós vamos ser um escravo do sistema em todos os sentidos. Vocês estão crescendo e nós todos vamos ser escravos, porque o mundo é de escravidão. Se a gente deixar as coisas acontecer de qualquer jeito, pelo mundo, nós vamos começar a ter doenças e ser dependente de remédios para sobreviver. Nós vamos ter os desejos do mundo, nós vamos comprar um carro, nós vamos pagar 3 por esse carro, nós vamos ficar 15 anos da nossa vida preso numa dívida, sofrendo aqui de dívida, porque nós temos um desejo de ter um carro. Depois a gente vai, financia uma casa, paga 30 anos, 4 casas de uma, e aí depois de 30 anos, se a gente pega uma casa e financia uma casa com 25, com 60 anos a gente ainda está pagando aquela casa ainda está soterrando a gente perdeu a vida pagando conta que o sistema de escravidão fez a gente pagar. Esse aí vai ser o mundo. Daí a gente vai ter uma casa financiada, a gente vai ter um carro com 48 meses para pagar, nós vamos estar soterrados, se furar o pneu, se acontecer alguma coisa a gente vai estar em dívida, morrendo, nós vamos ter um coração que se alguém falar alguma coisa a gente fica ruim, a gente fica para baixo, a gente fica triste, se acontecer uma situação a gente fala, Deus não está comigo. O mundo é fazer escravos que trabalham para o sistema. Todos nós somos escravos do sistema, se a gente for conformado com o mundo. Então, a gente não pode ser formado pelo mundo, senão a gente vai ser igual todo mundo que está vivendo nesse mundo. Todo mundo está se esforçando para ter uma casa de 30 anos e um carro mais ou menos financiado e sofrer a vida inteira para pagar isso, para chegar no fim, morrer e dar para os filhos. E os filhos vão, com mente de escravo, vão perder o que os pais conquistaram. O mundo está aí para dar tanta coisa ruim no teu coração, você já é jovem, e aí depois você vai sentindo tantas coisas com 20, 21, 22, 23, 24, é mágoa, é rancor, é ódio, quando você tiver com 45 anos, você está tomando 5 comprimidos, porque você tem tanto sentimento ruim dentro de você, que causou tanta doença, e você vai ser um doente, com 50 anos você já não tem mais saúde. O mundo vai fazer isso, então você pode pegar as pessoas que têm 50 para 55 anos, elas estão doentes dentro de uma casa que elas estão pagando ou estão acabando de pagar, com um carro 2010, depois de 50, 60 anos, porque elas são escravas do sistema, elas não renovaram a mente, porque os irmãos dentro da igreja, eles não renovaram a mente, porque eles pensam que renovar a mente é coisa espiritual para a igreja, mas Paulo não está falando aqui para a igreja. Paulo está dizendo assim, nós fomos formados pelo mundo, quando a gente tiver com 60 anos, a gente vai estar acabando de pagar a nossa casa própria, cheio de doença e enfermidade, com 65 para 69 anos a gente vai morrer, vai deixar para os filhos, a gente não vai ter feito nada, porque a gente não renovou a nossa mente com a palavra. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês. Esse é o primeiro ponto. Vocês serão escravos, se não renovar a mente. Ah, mas eu vou orar.
Olha o que Paulo está falando. Transformar pela renovação da mente. Você pode orar 1000 anos. Ah, mas eu vou fazer um jejum. Pode jejuar, irmão. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer uma campanha no monte, você pode ficar 40 dias. Se você não mudar a mente, não tem boa, perfeita e agradável vontade. O mundo então está nos formando. Gente, Paulo está dizendo, não vos conformeis. O mundo está nos formando. Daí eu quero dizer para vocês que todos nós aqui temos formação do mundo. E a formação do mundo é fazer escravos. E se a gente não se libertar dessa formação do mundo imediatamente, urgentemente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser mais os escravos dessa geração. Como nossos pais. Como nossos pais. E a gente tem orgulho dos nossos pais, a gente fala assim, ó, meu pai trabalhou, meu pai lutou, meu pai, minha mãe, isso, o que eles têm? Nada. Eles têm uma casa que eles estão acabando de pagar agora, eles têm um carrinho para andar. Escravos que lutaram na escravidão, porque lutaram com a mente do mundo. Se fosse bom o mundo, 8 bilhões de pessoas, não ia ter tantos escravos, não ia ter tantos pobres, tantos doentes, tantas pessoas buscando financiamento, refinanciamento, buscando médico em Rio Preto, buscando médico não sei aonde, buscando terapia aqui, terapia lá, tentando uma coisa, tentando outra coisa. Irmãos, porque a mente do mundo a gente pode lutar o tanto que a gente quiser, com oração, com jejum, com penitência, com voto, com sacrifício, com religião. Quando a gente tiver 60 anos, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, somos escravos. Aconteceu do jeitinho que o pastor falou, financiamos uma casa, estamos pagando a casa com 60 anos, pagamos 3 casas de uma, poxa, igualzinho o pastor falou, nós temos um carro que tem 5, 6 anos antes do ano, e estamos acabando de pagar o carro agora, estamos doentes, não temos qualidade de vida, não fizemos nada para Deus, e olha que nós oramos, e olha que nós falamos com Deus, e eu pedi tantas coisas para Deus e não aconteceu, por quê? Porque estão substituindo renovar a mente com oração. Renovar a mente, eu não preciso renovar a mente, eu preciso orar. Não, precisa renovar a mente. Então, irmãos, eu gostaria que agora aqui, a gente viesse a se libertar da formação de escravo que a gente tem. Todos nós temos gatilhos na nossa cabeça, nosso coração, de escravidão. E essa crise de ansiedade que a gente tem, essa depressão, esse medo, esse tudo sobrecarregando, pessoas dizendo assim, eu estou muito oprimido, é tudo uma vida de escravo, ou seja, são pesos, fardos mentais, pensamentos que são espirituais, colocados em nós de tal forma, que nós vamos viver assim, buscando a Deus para aliviar, depois volta, buscamos a Deus para aliviar, depois volta, buscamos de novo, puxa, agora eu estou bem, vai voltar daqui 2 meses, porque escravo tem que viver oprimido, preocupado, ansioso, lutando, se esforçando, se matando, se empenhando, trabalhando. Veja, trabalho, irmãos, se fosse por trabalho, nossos pais, meu Deus do céu, meu pai, irmãos, minha mãe então, se fosse por trabalho, a minha família seria rica, porque minha mãe, desde os 7 anos de idade trabalha, meu pai desde os 6 anos de idade, meu pai ainda brinca, fiz 6 anos, meu avô deu uma enxada para o pai, não é por trabalhar, porque trabalhar é coisa de escravo. Então, a gente tem um futuro pela frente, você pode dar um glória a Deus, por isso a gente tem um futuro. Quem vai definir, irmãos, é Deus? Não. É o tanto que a gente ora? Não. É o tanto que a gente entende. Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, desde então de criança a gente nasce, nossos pais já começam a falar coisas assim, vai ser um trabalhador, esse menino vai ser um trabalhador, essa menina vai ser uma trabalhadora. A gente começa a crescer, a gente começa a ver a situação dos nossos pais,
a gente começa a olhar para fora da nossa casa, ou a gente começa a ter assim, coisas assim, eu sou pobre. Aí a gente começa a falar assim, eu sou pobre. Fulano é rico, eu sou pobre. E a gente tem prazer de dizer, eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu preciso vencer a pobreza. Daí a gente começa a viver. A maioria de nós percebe que nós não temos um dom. Assim, um dom, tipo, o Neymar tem um dom de jogar futebol e aí ele prosperou por causa de um dom. A maioria de nós, todas as pessoas comuns, de 100 pessoas, uma tem um dom. Mas a gente percebe assim que nada que a gente faz, a gente é bom em primeiro lugar. Por exemplo, a gente começa a jogar bola, jovem, e a gente percebe que tem gente que joga melhor que nós não somos os melhores. Aí a gente faz outra coisa, a gente não é melhor. A maioria de nós não somos melhores em nada, nós somos medianos ou ruins. Aí é outro ponto. A gente nasceu numa família pobre, nossos pais falam que nós somos pobres, a gente começa a notar na sociedade que tem poucas pessoas que têm dons, nós não temos dons especiais para prosperar, para ser bem sucedido, e começa a ter um monte de pensamento em nós. O que eu vou fazer da minha vida? Aí se a gente tem uma família que não recebeu instrução, não é culpa deles, é culpa da outra geração, que recebeu da outra geração, que recebeu da outra geração. E aí essa família começa a condicionar nós à pobreza, a sofrer. E a gente começa a ouvir palavras que limitam a gente. Então existe dentro de nós, formado pelo mundo, limitações. A gente precisa tirar elas, irmãos. Limitações. Então, às vezes, a gente tem limitações dentro de nós, e aí a gente olha para o nosso futuro, a gente se sente limitado, e irmão, como que a gente vai prevalecer sobre isso? Porque a mente de escravo, ela não consegue ver outra coisa a não ser a limitação. Por isso que a gente precisa renovar a mente. Porque a partir do momento que a gente tirar essas limitações de dentro de nós, a gente começar a parar e falar assim, não, eu sou próspero. Eu não vou dar certo, eu já dei certo, eu já dei certo. Eu não tenho dom especial como fulano, beltrano, cicrano, mas eu tenho a mente de Cristo, eu já dei certo. Minha família é pobre, mas eu não sou mais da minha família, eu sou da família de Cristo, Cristo é rico. Não, eu não tenho mais possibilidade de fazer alguma coisa dar errado. Tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Não é só falar essas coisas, é tirar de dentro de nós as limitações que a vida nos colocou. Aí tem gente que tem complexos. Eu não sei de onde nasceu o complexo, mas tem pessoas que têm complexo de inferioridade. Chega diante de uma pessoa, se sente menor. Por que sente isso? Chega perto de alguém que parece ser mais influente, ou melhor, ou tem mais cultura, a pessoa fica acanhada, fica se sentindo mal perto de fulano, fala até mal do fulano depois. Nossa, eu cheguei perto daquela pessoa soberba, aquela pessoa tem uma aura estranha, tem uma pessoa altivez. Não é a pessoa que é o problema, é quem está se sentindo inferior. Então a pessoa se sente inferior. Meu Deus, irmão, nós precisamos quebrar essas limitações, e todos nós temos. Todos nós precisamos quebrar essas limitações para a gente poder romper espiritualmente. A gente cumprir nosso chamado, a gente cumprir nossa vocação, a gente cumprir nosso propósito. Glória a Deus. Complexos de incapacidade, eu não consigo fazer isso. Quantas vezes eu ouço vocês dizer para mim assim, eu não tenho uma mente boa. Irmão, quem ensinou a gente a falar desse jeito? Eu não tenho uma boa mente, eu não tenho uma boa memória. Eu não consigo guardar nada. Eu não consigo aprender. Eu não consigo me concentrar na escola. Eu não consigo ter atenção. Gente, é tanto gatilho, tanta limitação, tanta coisa errada, tanta baboseira que a gente fala, tantas coisas do mundo, de escravo que está dentro de nós, e a gente não se liberta disso, porque a gente acha que isso é normal, e esse é o plano do diabo. É fazer a gente pensar que quando a gente fala assim, eu não tenho uma memória boa, é normal a gente se sentir normal depois de ter falado isso, porque a gente está blasfemando contra a palavra, porque a palavra fala que a gente tem a mente de Cristo.
E a gente fala, mas eu não tenho uma mente tão boa. Parece que é normal. Ah, mas eu não guardo, sabe, minha cabeça não sei, minha cabeça, irmãos, quem ensinou a gente a falar essas coisas? O mundo, o sistema, a televisão, os vidinhos que a gente vê, tudo camufladamente está colocando pessoas que são elevadas, que o diabo escolhe para ser os elevados, e coloca a gente aqui embaixo para a gente se sentir, nossa, que bom, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Irmão, a gente não deve, em nome de Jesus, a gente não deve olhar para ninguém e achar, nossa, esse cara é demais. Não, porque esse é o plano do diabo. A gente ficar achando que os outros é demais e nós somos de menos. Precisamos quebrar as limitações, quebrar essas coisas que a gente herdou dentro de casa, que a gente herdou na escola, que a gente herdou pelos lugares onde a gente passa, que a gente deduziu por nós mesmos, a gente chegou em conclusões de que, nossa, vai ser muito difícil para mim, nossa, a minha vida vai ser muito complicada, nossa, para eu sair disso vai ser muito difícil, nossa, para eu acabar tal coisa, meu Deus, vai ser Deus nos acuda para eu acabar. Ah, mas se Deus quiser eu vou conseguir. Irmão, nós precisamos parar de ser escravos. Está escrito aqui, ó, e não vos conformeis com esse mundo. Glória a Deus. Esse mundo vai nos fazer viver como escravos, vai nos dar migalhas, vai nos fazer morrer pobres, doentes, sem ter feito a vontade de Deus. Esse mundo vai fazer isso com a gente. Então por isso Paulo está dizendo assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, é sério, que eu gostaria que vocês me ouvissem aqui, em nome de Jesus. Renovação da mente, irmãos. Eu sei que vocês são jovens, a maioria que está aqui hoje é jovem, né? Gosta de ficar vendo meme, gosta de ficar rindo, gosta de ficar passando tempo em coisas para ir até assim, é um escape, sair para poder escapar das situações da vida, das responsabilidades que estão chegando. Aí quer ter aquele momento de entretenimento, aí demora demais nesses momentos. Irmãos, eu quero dizer para vocês que é isso que o mundo quer, que a gente fique perdendo tempo com isso, porque aí nós somos mais escravos ainda, porque a gente não se transforma. Só tem um jeito de transformar: renovação da mente. Eu sei também que a maioria das pessoas não gosta de ouvir a palavra, já é sistema, já é um negócio de rir, de ser legal, culturas banais e inúteis. Tem uma minissérie ali na rede social, a pessoa vê lá o anime a noite inteirinha, na hora que ela acaba de ver, o que ela aprendeu, o que agregou, nada, mas isso aí é gostoso. Agora, quando é uma coisa que vai mudar a vida, é chato, é ruim, complicado. Porque é isso mesmo que o mundo quer de nós, que a gente fique ansioso para chegar o novo capítulo da série que a gente ama, para a gente perder mais um tempinho lá. É justamente isso, porque nos mantém escravos a todo tempo. Cultura banal, cultura inútil. Cultura banal e inútil traz mais formação do mundo. Agora, ouvir a palavra, irmão, por que é chato? Porque confronta, e tudo que confronta a gente corre, a gente não quer confronto, a gente não quer bater de frente com aquilo e dizer, não, eu preciso resolver isso. Então a palavra é esse confronto, ela vem, ela confronta, e o confronto é chato, o confronto é cansativo, o confronto é estressante, o confronto é uma coisa que ninguém quer passar. Daí a palavra é esse confronto. A palavra não é entretenimento, não é legal, não é divertido e nem deve ser, porque a palavra é transformadora, ela transforma a nossa mente. Renovação da mente, renovação da mente. Então tudo que está velho dentro de nós, irmãos, porque às vezes a gente saiu do Egito, mas o Egito não saiu de nós. E não é o pecado, as pessoas ficam muito presas assim, o mundo é o pecado, o mundo é o sistema que vai nos fazer escravos, seja jovem, seja velho, seja rico, seja pobre, seja casado, seja solteiro, o mundo vai nos escravizar.
transformar a nossa mente com a palavra. A gente substituir esses gatilhos que a gente recebeu desde quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe, as palavras que a gente ouviu, as deduções que nós tivemos mediante as coisas que nós começamos a ler do mundo, que nós somos pobres, que nossa família sempre foi pobre, que vai ser difícil para nós, os complexos, a gente precisa tirar isso definitivamente, irmão, renovar nossa mente com a palavra, colocar a palavra nesse lugar aí, outra mente, para deixar de ser escravo e ser do reino, porque no reino não tem escravo, no reino tem rei. Glória a Deus. Então, cada um de nós aqui tem esses gatilhos de complexo, de inferioridade, de incapacidade. Cada um de nós aqui tem palavras, nós temos conceitos. Eu falei da mente é uma das coisas, poxa, eu nunca vou ter uma mente boa, essas coisas que as pessoas, não parece que elas gostam de ficar falando essas coisas. Cada um de nós tem esses gatilhos, nossa, vai ser tão difícil eu pagar essas contas, nossa, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, com a minha família. A gente precisa tirar esses gatilhos, e cada um de nós tem gatilhos que só nós sabemos, cada um de nós tem limitações dentro de nós, que foram colocadas por entendimentos errados, entendimentos do mundo, entendimento de escravidão, entendimento do Egito, que só nós sabemos que está dentro de nós, que está tão dentro de nós, nos bloqueando, a gente não dá importância para aquilo, mas quando a gente tirar aquele bloqueio, daquele entendimento, daquela palavra, daquela ideia, que está em nós desde sempre, e a gente vai lá e detecta aquilo, e a gente tira aquilo, a gente renova a nossa mente, irmão, a nossa vida é desbloqueada, porque a gente está renovando a mente com a palavra. Então tem coisas na nossa vida que a gente acha que é o diabo que está bloqueando, e é a nossa própria maneira de pensar que está bloqueando. É a nossa mente que está bloqueando. E agora essa luta, irmão, ferrenha do diabo, porque você pode ver, o diabo sabe que é aí que está a vida de um rei, a vida do reino, a gente prosperar, porque para Deus, né, como diz Mateus 17:20, eu queria ler Mateus 17:20, aí eu vou abrir para os irmãos, abrir o coração, Mateus 17:20. A gente pensa assim, ó, né? Que, meu Deus, como que eu vou comprar uma casa à vista? É impossível, irmão, para nós, porque o sistema falou que tem que ir na Caixa, tem que ir no Minha Casa Minha Vida, tem que fazer lá um negócio da Minha Casa Minha Vida, senão você não tem casa, não adianta. Para o pobre é isso, aí a gente fala assim, eu sou pobre. Aí tem jovens que vão casar, de terça-feira casa lá de graça, irmão, só que assina um termo de pobreza, eu fulano de tal, mais Beltrano de tal, estamos aqui, estamos declarando voto de miséria, que nós não temos condição de pagar R$ 500, de boa, não, acha que é inteligência isso, a pessoa acha, não paguei R$ 500, acha que isso é bonito, gente, nós estamos assinando, olha só, é um contrato, e está lá falando que você é um miserável, que você é um pobre, que você não tem dinheiro para pagar quinhentão, lá no seu casamento, que é a coisa mais importante da tua vida, é o teu casamento, e você está lá, querendo casar de terça, porque é de graça, e você tem que assinar lá embaixo depois, é verdade isso aqui, assinado Carlos Henrique dos Santos, e normal, irmão. Imagina crente, mas gosta disso. Acho que esses negócios de casar de terça-feira de graça foi dado para os crentes. Ele falou que ele é miserável lá e ele assina embaixo, sim senhor, com muito orgulho, não pago R$ 500. Meu Deus, irmão, como que a gente pode viver desse jeito, ouvindo a palavra? Meu Deus do céu. É muito estranho isso, é muito gatilho errado na nossa cabeça. Eu já tive essa mente. Você quer ver esses planos de governo aí? Você tem que também falar, você é um miserável.
para você receber. E a pessoa recebe R$ 200 lá, no plano do governo, e ela fica tão feliz. Mas é para os pobres, para os carentes, para os oprimidos, para os desgraçados da nação. Aí o governo vai lá e dá a migalha de R$ 200. Os crentes não vê a hora disso acontecer, de ir lá com o cartão, passar o cartão, pegar R$ 200, pegamos R$ 200 do governo. E o governo está falando, isso aqui é para quem tem condições, isso aqui é para quem é pobre, isso aqui é para quem é miserável, isso aqui é para quem tem renda baixa, isso aqui é para quem ganha menos de um salário mínimo, isso aqui é para quem está desempregado, sou eu, nem às vezes, irmão do céu, meu Deus do céu. Como que pode, né, irmãos, a gente ser tão maldito assim, é o sistema. Aí vem para a igreja à noite, na campanha da prosperidade, e fala que quer ser rico, para honrar a Deus. Irmão, mas nunca vai ser, nunca serão, nunca serão. Você quer ver gente que não vê a hora de pegar uma doença, para pegar um afastamento pelo INSS, que está bem, 10 dias antes começa a mancar, para poder pegar mais 3 meses de auxílio doença, tem que assinar lá, ainda é doente, ainda é enfermo, ainda é maribundo, ainda é sofredor, ainda está passando capengado, ainda não pode sustentar, ainda não pode trabalhar, e a pessoa vai lá e assina embaixo por causa de R$ 1.200, olha a mente das pessoas, por causa de R$ 1.200, irmãos, e aí você fala isso para a pessoa fala assim, mas você não entende, é lógico que não dá para entender, por quê, irmãos? Porque o mundo treinou a gente, é isso, irmão, o mundo treinou nós a querer esse governo que a gente tem. Você viu o Brasil? Preferiu esse governo que tem sucesso, falando que vai dar picanha. Mas é para refletir, eu estou falando essas coisas porque a maioria aqui é jovem, a maioria aqui vai com o tempo vai querer simular doença para pegar, a maioria aqui vai ser tentado a fazer essas coisas, a maioria aqui vai querer casar na terça-feira. Está repreendido. Nós não somos essas desgraças que o governo tem que ficar dando dinheiro para nós. Ou nós somos? É isso que eu queria que vocês entendessem. Que nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração e nossas palavras, nossas atitudes, por causa do reino. Eu queria ler para vocês um texto aqui. E eu queria que vocês, depois a gente fosse comentar essas coisas. Mateus 17:20 fala assim, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, eles não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus falou, e aí eles perguntaram para Jesus depois, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou assim, porque vocês têm pequena fé. O que é uma pequena fé? É isso aí, é a gente viver com essas muletas que o diabo dá para nós, e a gente achar que está maravilhoso. Aí Jesus vai falar o seguinte para nós, irmãos, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, então já, olha, não do tamanho do grão, mas como o grão, se fosse do tamanho, pequenininha a fé daria certo, porque é o tamanho, mas não é o tamanho, é o processo, é como, a gente sabe que a mostarda é uma das menores das hortaliças, você planta, ela fica maior de todas, então, se a gente tiver uma fé que começa pequena, mas que fica grande de ter bois, é isso que ele está querendo dizer, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, glória a Deus. Então, está escrito aqui assim, depois do fim, e é esse fim que eu queria que vocês trocassem a maioria das coisas que está dentro de nós, que a gente não pode ser, que a gente não pode fazer, que a gente não pode ter, tudo gatilho que o mundo colocou em nós, e aí a gente vai falar, como que eu vou conseguir? A gente não crê no Senhor, a gente fica, mas como que eu vou conseguir? Mas eu nunca vou ter isso, é impossível para mim. Aí está escrito aqui, nada vos será impossível, nada vos será impossível, glória a Deus, irmão, nada vos será impossível. Então, o que é o escravo? Qualquer coisa que fala assim, isso aí não é possível para mim, é escravidão, porque a palavra diz que para uma pessoa que tem uma fé, que tem um processo da mostarda, que é pequena, mas cresce,
Nada é impossível para essa pessoa, nada é impossível para nós, nada. Então qualquer coisa é possível. Daí a gente precisa pegar e tirar essas limitações, esses gatilhos que a gente tem na nossa cabeça, esses bloqueios, esses complexos, essas travas, tirar de nós e renovar a mente com a palavra. Nada nos será impossível. Glória a Deus. Nada será impossível para nós. Não, o mundo não consegue, fulano não consegue, 8 bilhões de pessoas, são poucas que conseguem. Quantas pessoas conseguiram? Poucas. Se você ver, você vai prestar atenção no mundo, poucas pessoas conseguem, são muito poucas, porque elas estão formadas pelo mundo. Essas poucas, elas quebraram a mente do mundo. Nada vos será impossível, nada nos será impossível. Então a gente precisa tirar da nossa cabeça as coisas que está dentro de nós. A gente fracassou em alguma coisa e a gente acha assim, nunca mais eu vou conseguir. Igual Pedro, negou Cristo, depois, agora não dá mais. O Senhor foi lá e restaurou ele. Tem coisas que a gente vai, tenta e não consegue, aí a gente fica com aquele trauma, aí a gente passou por uma situação tão ruim na nossa vida, tão ruim, e aí naquele dia pior que tem, cantou uma música. Passa 3 anos, se você ouvir a música, você fica ruim. Ai meu Deus, essa música me traz lembranças ruins. Aconteceu alguma coisa em tal lugar da cidade, 3 anos depois você não consegue passar na rua daquela cidade, porque eu passo aqui, eu tenho a lembrança do que aconteceu comigo. Irmão, nós precisamos ser curados, em nome de Jesus, nós precisamos ser curados, em nome do Senhor Jesus, porque senão a gente vai ficar condicionado pelo mundo a viver como o mundo. É isso que é a depressão, é condicionar a gente ao passado. Perdeu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e a pessoa está até hoje com aquela coisa dentro dela. Isso aí que é a ansiedade, a pessoa tem a insegurança do que vai ser, de como vai ser, como que ela tem que fazer, aí ela fica lá, tremendo, suando a mão, ansiosa. Poxa, meus irmãos, nada nos será impossível, nada, está escrito aqui, renova a nossa mente. Então tem gatilhos dentro de nós, eu vou chamar de gatilho, limitação e bloqueio. A gente precisa renovar a nossa cabeça. Então enquanto eu estou falando aqui, né, a gente vai ficando cada vez mais velho, tipo eu estou com 44 anos, vai acontecendo tanta coisa para a gente ter essas situações dentro de nós, por exemplo, por isso que eu falei, quando chega com 60 você está doente, preso, porque de ano em ano, de tempo em tempo, vai aparecendo e surgindo coisas, situações, pessoas, circunstâncias, fracassos, que se eu deixar isso ficar dentro de mim e eu for vivendo, sendo formado por isso, quando eu tiver com 60 anos, eu estou todo bloqueado, estou todo doente, e estou sendo reclamão da vida, igual os velhos ficam, porque eu deixei as coisas entrar. Agora, a maioria de vocês estão muito jovem, e as coisas que vocês têm é que vocês aderiram do pouco tempo de vida que vocês tiveram, e da família e dos meios que vocês viveram. Está muito fácil não deixar entrar mais, e está mais fácil ainda tirar, renovar. Se tivesse aqui 30 velhos, 30, eu não estaria conseguindo falar isso que eu estou falando. Se tivesse aqui 30 pessoas com 65 anos, a maioria já teria levantado a mão e teria falado assim, mas isso aconteceu comigo, mas isso não sei o que, mas a vida é assim, lamúria, choro, lamentação, mas olha, isso eu fiquei assim por causa disso, eu fui mandado embora do emprego tal dia, eu estou assim, eu não teria acabado de falar. Aí se você perguntar para eles, e você tem quantas doenças? Eles vão falar, eu tenho isso. E se você perguntar para 30 velhos, quantas casas vocês têm? Eles vão falar, uma, acabei de pagar.
Como que você fez? Pelo governo? Glória a Deus, irmãos, porque Deus tem outro caminho para nós. Tudo é possível aquele que crê. Quantos jovens têm isso? Fica chorando dentro de quarto, fica com crise de ansiedade. Quantos jovens ficam aí, estão ouvindo a palavra, mas não estão deixando a palavra entrar no coração, e é verdade isso, irmãos, eu sei que isso incomoda as pessoas, quando diz, você ouve a palavra, mas não deixa ela entrar, é a verdade, não flui a palavra, por isso que está desse jeito, que se a palavra fluísse não estaria assim, que a palavra é vida para nós vivermos no domínio de Deus, como reis, não como escravos. Por isso que eu vou entrar agora aqui de novo, nós não vamos viver pelo ciclo, pela opinião dos outros, nós vamos viver o chamado de Deus para a nossa vida, nós vamos encher nosso coração da palavra, nós vamos renovar nossa mente, nós vamos confessar, e as coisas de Deus vão vir no seu tempo para nós, e nós vamos estar, onde Deus quer que nós estejamos, felizes, realizados, os anos vão passar, e em nome de Jesus, nós vamos provar o sobrenatural. É isso que eu quero dizer, o mundo vai rotular a gente, não é verdade? Vai rotular, mas não tem como, irmãos, não rotular. Por exemplo, eu andava de bicicleta, Barra Forte, carregava minha mulher e a Bárbara, 350 quilos. O que as pessoas falavam de mim? Esse pastor aí é pobre, hein? Olha o jeito que ele leva a mulher dele, no cano, a filha dele na garupa, pobre, nossa, que pobreza. Beleza. Aí se eu prospero, quando eu comprei o carro, aquele Corolla lá, que hoje ele está só o Urola, que eu comprei um Corolla, hoje só está o Urola. Irmão, teve gente que saiu da igreja. Não, eu não vou mais na igreja porque, onde já se viu pastor de Corolla? Não, isso está errado. Aí, falou assim, tinha que reformar o banheiro da igreja, ele pegou o dinheiro e comprou um carro para ele, safado. E eu ia buscar essa pessoa de carro em frente à casa dela, que ela não tinha como vir para a igreja, eu ia buscar ela. E ela falou isso, e ela saiu da igreja. Então não tem como. Se eu continuasse andando de bicicleta até hoje, o que eles diriam? Nossa, 10 anos depois está ainda com a bicicleta. Gente, quando que Deus vai abençoar esse homem? Aí Deus me abençoa, eu tenho uma casa agora, eu tenho um Rola, eu quero trocar esse Rola, com o tempo aí, e glória a Deus. E aí vão falar o quê? É lógico, pegou o dinheiro do dízimo para construir a casa dele. Então eu não tenho que me importar com essas pessoas que querem me colocar sempre para baixo e nunca estão felizes comigo, que essas pessoas se afastem de mim. Porque se elas querem eu derrotado para eu ser bom, ou elas não me querem prósperos, elas não podem estar do meu lado. É aí que entra a mente de Cristo, a gente não viver pela opinião dos outros, pela opinião das outras pessoas. Mas fulano está falando isso, Beltrano está falando aquilo. Irmão, nós só temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos dele. Então é isso, eu não quero esses bloqueios que as pessoas do mundo vão colocar, mas olha, você tem 44 anos, você não tem uma casa ainda. Se eu não tenho uma casa com 44 anos, e eu me alinhar com Cristo, eu posso ter duas quando chegar a 50. Mas se Deus não tem plano para mim de ter casa também, eu não vou me importar. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, Cristo. Então a sociedade, ela impõe, ela coloca, irmão, nós não estamos vivendo pelos dogmas da sociedade, nós vivemos pelo chamado de Cristo na nossa vida. É isso que eu queria que vocês entendessem, que o Espírito está em nós, nos capacita a fazer coisas que ninguém fez. Glória a Deus. Então eu penso assim, que a gente construiu essa igreja aqui, e não foi pelo dinheiro, porque o reino não se move só por dinheiro, se move por fé. E olha só, eu coloquei lá no grupo lá,
de pessoas que não estavam na igreja, a história de como nós construímos isso aqui. E quanta crítica, quanta pessoa saiu da igreja quando eu comecei a construir aqui, ó. Dizia assim, o pastor não está tendo mais tempo de visitar, porque as pessoas queriam que eu ficasse assim, todo dia na casa delas, tomando café, aí eu tinha que fazer as coisas. Quantas pessoas são da igreja? Ou seja, se eu me importar com o que as pessoas vão proceder do meu lado, quando eu tomar atitudes, eu não teria igreja, eu teria esses irmãos também, não teria, porque eles nunca foram da igreja de verdade, porque quem é igreja fica com o pastor, não importa o que está acontecendo, o pastor está ali sofrendo, a igreja está ali com ele, o pastor está ali feliz, a igreja está ali com ele, o pastor vai entrar na construção, a igreja verdadeira entra na construção com ele. E para honra e glória do Senhor, olha aqui o nosso templo, só melhorar agora, cada vez mais, para a glória de Deus. Então tem igrejas na nossa cidade que tem muito mais tempo que a nossa e não tem um templo. E tem igrejas que teve que financiar o templo. E nós construímos isso aqui em um ano, sem financiar nada, porque nós demos uma palavra e corremos atrás no Espírito e deu certo. Glória a Deus. Então tudo é possível que crê. Entendeu? Aí o irmão fez uma casa aqui, e ele, sabe que jeito que ele falou que ele fez a casa dele, meu irmão? Ele falou assim, eu vou fazer igual a igreja, eu vou dar a palavra, e vou crer, e vou trabalhar a semana inteira, no fim da semana eu vou ter, porque eu dei a palavra. Pronto, ele fez a casa e não entrou no financiamento, porque se ele entra no financiamento, acabou a casa, mas ele vai ter que pagar 40 anos, não, ele fez a casa e não está pagando 40 anos, porque ele usou a palavra. E eu queria que vocês entendessem que a palavra é maior do que todas as coisas, é os bloqueios dentro de nós, tudo que a gente confessa é porque tem uma sustentação dentro de nós para falar aquilo, a boca fala que o coração está cheio, tem alguma coisa dentro de nós. A prosperidade não é uma coisa exata, todo mundo vai ter igual, porque cada um tem um chamado, então a gente precisa descobrir nosso chamado. Por quê? Tem pessoas que não foi chamada para ser rico, não tem condição, não tem, igual você falou, se mata, mas ser próspera. O que é ser próspera? É ter além do básico. Um próspero é aquele que tem além do básico. O que é o básico? Você come, você veste, você dorme, você tem um lugar que você paga um aluguel, você tem o básico. O que é ser próspero? Você tem mais do que o básico, você tem muito mais comida, você tem roupa, você tem dinheiro guardado, só que você não é rico, você é próspero, porque aí você vive de provisão. Se alguém precisar, por exemplo, aqui amanhã na igreja, alguém sofre um acidente e não pode trabalhar, aí a gente fala assim, irmão, vamos levantar uma campanha aqui de ajuda aqui pro irmão, você não é rico, você é próspero, você fala assim, eu vou dar, eu tenho, entendeu? Isso é prosperidade. Então nós todos fomos chamados para isso, para sermos prósperos, e o próspero é aquele que tem para doar, para ajudar. Ele não é uma represa, ele é um rio, ele corre, ele não é rico, porque nós todos não fomos chamados para ser rico, nós fomos chamados para ser prósperos. Então a gente sempre tem, o próspero sempre vai ter, certo? Você vê que tem irmão na nossa igreja que ele é próspero, ele sempre tem, não é? Eu posso chegar na pessoa e falar assim, você pode dar R$100 para o jantar esse mês? Ô pastor, posso sim. Ele tem para dar, mas ele é rico? Não, mas ele tem suprimento. Agora, esse mês, eu chego assim, irmão, você tem R$100 para dar? Pastor, esse mês eu não tenho, porque rapaz, esse mês foi feio, mas mês que vem, em nome de Jesus eu vou ter. Aí passa o mês que vem, eu cara de aço, e aí irmão, você tem cenzão? Ô pastor, esse mês foi igual o mês passado, foi osso, o cara não está comendo picanha, né? Ou nunca ele vai ter, só que ele está vivendo, ele tem o básico, senão ele morre. Então é os milagres do deserto que a gente chama. Mas aí eu falo, ele começa a andar na prosperidade. Então, você pode me ajudar com R$50? Não, esse mês eu posso. Ele tem, e sempre vai ter, para suprir. Então esse é o próximo. Agora tem gente que tem chamado de ser rico, de ter além da prosperidade. Aí essa pessoa ela já é capacitada. Uma pessoa que vai ser rica, ela tem que ser capacitada. Por quê? Senão ela não aguenta.
ela não aguenta o dinheiro que ela vai ter, ela não aguenta os problemas que ela vai ter, porque a Bíblia fala que quanto mais rico você é, mais problema você tem, e o rico tem o suporte de aguentar problema. Agora, tem pessoas que não têm suporte para aguentar problema, ela não tem, não é verdade? Não tem suporte para aguentar pessoas falando dela, situações ali por causa do dinheiro. O rico já é preparado para isso, então você pode ver que tem gente que é rico, e é pancada nele, e ele continua rico, porque ele foi designado para aquilo. Então nem todos nós fomos chamados para ser rico. Se nós fomos chamados para ser rico, nós vamos ser preparados para isso, certo? Por isso que eu te falei, não é uma regra assim, ó, todo mundo vai ser igual, porque cada um, Deus tem uma vocação. Então por isso que a gente tem que descobrir qual é a nossa vocação. Agora, todos nós fomos chamados para ser próspero, para ter, certo? Nós vamos sair para comer lanche, irmão, tudo bem, hoje você não tem, mas o mês que vem você não tem também, velho. Poxa, irmão, você nunca tem. Não, esse mês o Eduardo sofreu acidente, vamos ajudar ele. Você não tem. O mês que vem o Alan sofreu, você não tem. Rapaz, nunca tem para nada. Nunca dá uma oferta, nunca ajuda ninguém, nunca dá um presente para ninguém, nunca dá um presente para ninguém. Misericórdia, porque nunca tem. Então essa pessoa não é próspera. Você vê, Jesus sempre tinha, e quando ele não tinha, ele orava e tinha, fazia ter. Agora, o rico não. O rico, ele vive em outro nível, né? Ele tem dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Deus deu dinheiro, e Deus dá o dinheiro com propósito, né? Não é só para ele ser rico e ser feliz e conhecer o mundo e ter o melhor carro e ter a melhor casa. Ele tem algum outro propósito nisso, se ele é um filho de Deus. Tem um propósito, às vezes evangelístico, ministerial, né? Então é por isso que a gente precisa quebrar os gatilhos que a gente tem contrário à prosperidade e à riqueza, para a gente saber o que a gente tem. Mas Deus me chamou para ser próspero, eu tenho que ter prosperidade. Então eu já entendi, eu não vou ser uma pessoa assim, nossa, milionária, mas tem pessoas que vão ser ricas e é de Deus para elas, e essas pessoas têm que ser preparadas antes, para elas suportar o peso da riqueza e o peso dos problemas que a riqueza traz, porque riqueza não traz só coisa boa, né? A riqueza traz problema também, entendeu? Então, prosperidade todos nós vamos ter num nível ou no outro, que tem uns que é mais próspero e outros menos próspero, mas todos devemos andar em prosperidade. A gente precisa ser próspero, nos níveis que Deus for colocando a gente. Não é verdade? Eu acredito que vai ter gente que vai ver a vida inteira da igreja, e por exemplo assim, não vai ter R$1.000 para me dar num mês, assim, ou para dar em algum projeto, mas ela vai sendo fiel com Deus, fiel, ela vai chegar em outro nível, pode não chegar no 1.000, mas vou dar 500, e assim vai, é de acordo com também o tanto que a gente é fiel, né? Porque Deus coloca um dom na nossa mão, coloca uma capacitação na nossa mão, coloca um dinheiro na nossa mão, e vê se a gente é fiel. Se a gente não é fiel, a gente fica capengando, porque como que você passa para outro nível, se você não foi fiel? Então, prosperidade é de acordo com cada um de nós tem uma específica, e riqueza não é para todos. Cristo é nossa prosperidade. Aí você começa a confessar Cristo, você começa a falar da palavra de Cristo, você começa só a falar de positivo, você começa a se rodear, você vai ficar menos doente, não é? Porque o que atrai muita doença para nós é ficar falando das doenças, né? A gente vai atrair menos problemas, a gente vai se desgastar menos, porque tem coisas que vêm na nossa vida que a gente criou falando, e aí a gente vai prosperando de acordo com aquilo que a gente confessa. Mas a nossa confissão não pode ser da boca para fora, tipo assim, eu estou falando aqui, eu sou próspero, mas dentro de você não é verdade. Você precisa ter o coração entendido que a tua prosperidade é Cristo, você precisa ter no seu coração que aquilo é verdade. Aí a boca alinhou com o coração, não é só a boca, porque a gente fala assim nos cultos, você já percebeu? Fala agora, irmão, eu sou próspero. A pessoa está lá, eu sou próspero. A pessoa não ouviu a pregação, não ouviu o ensino, a pessoa nem estava ali, na hora de falar, falou assim, eu sou próspero. Você acha que vai acontecer? Ela não alinhou o coração com a boca, ela não ouviu,
ela não entendeu, não renovou a cabeça dela, vai ser só frase mal falada ali na hora, por falar, não vai acontecer nada. É igual falar, eu tenho a mente de Cristo, mas sai daqui, primeira coisa, ai meu Deus, esqueci tal coisa, sei que, essa mente, essa cabeça minha oca. Não, a gente tem que ficar com uma coisa só, eu sou próspero. E amanhã? E segunda-feira, vem uma dívida lá que você nem estava esperando. Igual acontece, né? Os caras não estão esperando, de repente aparece uma dívida. Ele acabou de falar no domingo que ele é próspero, na segunda-feira chega lá, uma carta que você está devendo R$1.000, não sei aonde. Sabia. Não, então você não é próspero, porque uma situação tirou a tua fé. E a fé não, sabia, ela não sai. Pode vir o que for, ela não sai. Fé é fé. Fé é dada. Você não tira a sua fé, você se mantém ali. Então a gente tem que falar uma coisa só. Eu sou próspero. Acabou, irmão. O teu coração alinhou, já era. Eu sou cheio de saúde. Teu coração alinhou, é falar. E nunca mais falar o contrário. As pessoas falam mal do Kennedy Reagan, que ele falava de prosperidade. Ele nunca falou de doença. Nunca. Ele nunca falou de miséria, de dívida, de boleto, nunca. Você nunca ouviu aquele homem falar uma palavra assim, nossa, você viu a epidemia de gripe que está tendo na cidade? Ele não falava. E as pessoas falavam assim, que ele tinha uma escola lá, tem até hoje, né, chama Rema, precisava às vezes de R$100.000, naquele dia não tinha R$1, falava para ele assim, Reagan, nós precisamos pagar aqui R$100.000 hoje. Ele, já está pago. Não falava mais nada. Não pagava no dia, não, de boa. Reagan, está pago, fique em paz. E de boa, feliz, rindo. De repente estava pago. Nunca falou assim, meu Deus, me ajuda a pagar essa conta. Não tinha essa oração. Porque não falava da conta. Gente, vocês acham que isso é extremismo? Ou é fé? Se fosse só a gente chegar nesse nível, é isso. O que a gente fala. Quantas coisas a gente fala, quantas coisas a gente tem falado, de nós, da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças, é isso, a gente precisa estar treinando isso, sabe, tem uma epidemia aí na cidade, todo mundo fica falando, nossa, vai pegar essa gripe, e não sei o que, você viu, a gripe pegou fulano, a gente não tem que nem falar dessas coisas, a gente só tem que falar do reino. Mas isso é extremismo? Não, isso aí é a gente viver essa prosperidade para acontecer na nossa vida. O que tem que acontecer é tirar os gatilhos. Gente, não sei se vocês perceberam, na época do Covid, a maioria de vocês já era convertido. Quantas pessoas tiveram confissão errada na época do Covid, crente? Quantas? Ai meu Deus, vai pegar na gente. Ai meu Deus, nós precisamos orar porque isso é muito sério. Meu Deus, está matando pessoas, vamos estar orando, o sangue de Jesus tem poder. Quantas pessoas fizeram esse tipo de confissão na época da pandemia? Eu tenho medo de pegar, e se eu morrer? Eu tenho tal doença, eu já tenho essa doença, se pegar está falando que quem tem essa doença que eu tenho pegar morre. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ou seja, ficou 10 anos na igreja ouvindo a palavra e a palavra entrou? Não, não entrou, porque a fé não estava ali na confissão. E a gente reconhece uma pessoa de fé por aquilo que ela fala, por aquilo que ela confessa. Então, irmãos, eu creio que todos nós aqui, em nome de Jesus, vamos ter a nossa casa própria. E aí você põe assim, mas eu não tenho nada, mas 10 minutos no Espírito vale mais do que 10 anos na carne. Então, as coisas de Deus é assim, na hora que você vê, você tem tudo aquilo que você não tinha e tem mais ainda, que o Senhor é assim. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que a gente houvesse uma libertação em nós aqui hoje, todos nós em algum nível, a gente pedir para o Senhor, mostrar para nós, se tem algum bloqueio desse, se algum entendimento em nós errado, fora, se nós estamos falando alguma coisa que é desse entendimento errado, fora,
daquilo que Deus tem para nós, para a gente alinhar aqui agora, para a gente vir, para o Senhor ser bom com a gente, e o Senhor mostrar para nós agora, o Senhor mostrar, tipo, é isso, eu preciso tirar isso que está em mim, tirar, arrancar, e aí renovar, tirar as limitações da nossa vida, amém? Eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade, quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, tua boa vontade de rei, tua perfeita vontade de rei, tua agradável vontade de rei, queremos experimentar a tua vontade, Senhor, nós queremos renovar nossa mente, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está em nós, está em cada um de nós aqui, Senhor, Espírito Santo, qualquer bloqueio em nós, Espírito Santo, vem agora, Espírito de Deus, qualquer fardo, peso, jugo, pressão, opressão, qualquer obra do diabo em nós, ou da nossa própria alma, criou esse mundo, Senhor, liberta-nos agora, Senhor, liberta-nos da depressão, da ansiedade, do medo, da insegurança, das dúvidas, das incertezas, liberta-nos, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos traz a realidade de todas essas coisas, para que a gente possa sair daqui, livres para reinar, livres do domínio da escravidão, Senhor, nós não somos mais um na multidão, Senhor, nós não somos mais um na multidão, Senhor, nós não somos mais um, Senhor, para viver mais uma coisa, Senhor, como todo mundo, Senhor, nós temos uma digital que ninguém tem, um DNA que ninguém tem, nós temos uma natureza que ninguém tem, uma personalidade que ninguém tem, e nós temos um chamado que ninguém tem, nós temos uma vocação que ninguém tem, nós temos um propósito que é nosso, é pessoal, é particular, é único, Senhor, Espírito Santo, nos faz levar a sério esse momento, Espírito Santo, para que a gente possa romper, Senhor, espiritualmente, ministerialmente, primeiro espiritual, depois na obra, no ministério, depois nas finanças, nos projetos, no emocional. Senhor, se tiver alguma coisa em nós, está bloqueando nossa vida espiritual, não, nós queremos romper, nós queremos renovar nossa mente, Senhor, renova nossa mente, Senhor, se tiver alguma coisa no nosso ministério, nossa vida espiritual, ministerial, nosso serviço para o Senhor, nossa obra, o que o Senhor tem que fazer, quebra, Senhor, nos mostra, Senhor, para que a gente renove a nossa mente, se tiver alguma coisa nas nossas finanças, Senhor, na nossa maneira de ganhar o dinheiro, nosso trabalho, nossa profissão, Senhor, fala com a gente agora, libera, Senhor, tira os limites de nós, tira os nossos limites que nós mesmos colocamos, ou que o mundo nos ensinou a pôr em nós, Senhor, nossa vida emocional, nossa vida sentimental, nossa vida familiar, Espírito Santo, se tiver alguma palavra que está dentro de nós, que é errada, que é a palavra da religião, e a religião está dominando a nossa vida, Senhor, e a gente não consegue romper, porque a gente tem ideias religiosas ainda, Senhor, a religião de troca, de barganhas, de condenações, de culpa, de medo, Senhor, traz esses pensamentos à tona agora, para a gente quebrar, para a gente renovar a nossa mente, Senhor, com o reino, Senhor, se tiver alguma coisa do mundo em nós, Senhor, do ego, atrapalhando, Senhor, vem, do ego, Senhor, esse ego de querer aparecer, de querer ser, por grandeza, por soberba da vida, coisa do mundo, Senhor, revela para nós, Senhor, quebra em nós, Senhor, mostra para nós, Senhor, 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 o Senhor sabe, Senhor, talvez tem coisa em nós que é vergonhoso, Senhor, toca, Senhor, para tirar de nós o vergonhoso, aquilo que às vezes até é vergonhoso para nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, tira de nós, Senhor, tira o fardo,
tira o peso, tira o jugo, Senhor. Senhor, nós queremos ser livres para viver o que o Senhor tem para nós. Traz, Senhor, para nós e tira, para a gente ser curados agora, Senhor, curados, Senhor, curados para viver, para reinar, curados para reinar, Senhor. Nós não vamos ser inferiores, Senhor, nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos ser incapazes, nós não vamos ser nada disso, Senhor, nada disso sobre nós, porque nós somos filhos do Rei, nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Deus, nós somos o templo do Espírito, rios fluem em nós, nada disso, Senhor, nada de complexo, nada de incapacidade em nós, nada de que a gente não pode, a gente não tem, a gente não consegue, não, Senhor, não tem essas limitações, que a gente não pode, não existe isso, que a gente não tem, não existe isso, que a gente não consegue, não existe, Senhor, essas limitações, Senhor, elas não existem, elas não existirão em nós, Senhor, ao contrário, nós estamos no Senhor e na força do seu poder.